Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o desejo masculino dramatizado na poesia do século XIX. No encontro passado, nós falamos sobre o romantismo, as imagens inconscientes, a fantasia do poeta acerca da mulher. Nós vamos falar hoje sobre o final do século XIX, onde reinou o realismo, a escola literária, a estética literária, realismo, parnasianismo, naturalismo. Essas escolas, elas são frutos do mesmo contexto histórico, né? Houve uma grande onda de materialismo nessa época, muitas teses filosóficas bastante materialistas, descobrem-se os hormônios, as glândulas humanas, então a literatura fica muito fixada numa questão anatômica por conta disso. Teses como o determinismo, mostrando que o homem é produto do meio ou de uma herança genética, e teses como o positivismo. Então elas influenciaram muito essa transformação do realismo, porque no realismo a imagem é diferente da imagem romântica. Interessante isso, né? Como em determinado momento as imagens, as metáforas, né, os signos, eles vão se transformando de acordo com a transformação social. A literatura, a arte, é um reflexo do que acontece nas questões sociopolíticas. Então, quando a realidade muda, a realidade literária também muda. Então, por conta dessa onda de materialismo, surge uma poesia chamada parnasianismo. Nós vamos analisar a poesia porque a prosa dessa época ela é muito objetiva. Sendo objetiva, ela traz poucas imagens para que nós possamos analisar. Então, na prosa, isso vai ficar um pouco mais difícil. Na poesia é muito mais evidente, por causa das imagens, por causa dos símbolos, por causa das metáforas. Então vamos analisar a poesia parnasiana. A poesia parnasiana, ela quebra aquela liberdade romântica, aquela vontade de liberdade de expressão, pautada no sentimento, na emoção. O parnasianismo vem resgatar o clássico, com todas as suas implicações, né? Uma preocupação formal maior, uma linguagem mais rebuscada, às vezes até erudita. Bom, mas nesse rastro do clássico, né, traz o gosto pelas estátuas. Aí aparece o poeta que é o escultor, aquele que esculpe, que cinzela, que molda. Então o poeta se iguala a um ourives, por exemplo, que pega uma pedra bruta e transforma numa joia fina. Então aparece a imagem da mulher estátua. E essa imagem da mulher estátua no parnasianismo é uma imagem polissêmica. Por quê? Porque pode aparecer a estátua pagã da Vênus, às vezes da Afrodite, mas pode aparecer a vertente cristã, que seria a imagem da Virgem Maria. Nessa época, o positivismo quis valorizar muito a imagem da mulher, pautada na imagem da Virgem Maria, né, por conta da questão da família. Né? Positivismo supervaloriza a família estruturada e a mulher é a mãe. Né? Então houve esse resgate. A Virgem Maria aparece muito mais na poesia simbolista, mas ela aparece também na poesia parnasiana. Bom, então esse jogo entre a Vênus e a Virgem Maria é uma esquizofrenia de símbolos, não é verdade? Então você tem a mulher esculpida no mármore, né? Então você tem a imagem da pedra, da estátua, são imagens frias, duras. A ideia do distanciamento, do esfriamento. Mas você tem a imagem da Vênus, que nasceu da água, fluida, vida, nascimento. Você tem imagens como taça, como vaso. Então as metáforas usadas no parnasianismo são metáforas que jogam com essa esquizofrenia de símbolos, às vezes opostos, entre desejo e esfriamento. A imagem da Vênus, a imagem da Virgem Maria. Bom, aí surge a imagem da mulher, esse corpo alvirróseo, que vem do mar, da espuma, mas ela vem fria. Ela vem fria, mas ela vem latejando da pulsão do poeta. Porque ela vem cercada de tritões, de golfinhos, de sereias. Entende? Esse movimento é um movimento meio das forças límbicas, não é verdade? E aí, nesse conflito de símbolos entre o desejo e a interdição, entre essa supervalorização da mulher estátua, da mulher esfinge, a gente vê a culpa judaico-cristã retratada nesse jogo de desejo e impedimento, não é verdade? Então, no momento que ele vai retratar o esfriamento,
Ele usa expressões como mármore, pérola, rubi, ouro, prata, metais duros. No momento que ele quer mostrar um distanciamento em relação a essa figura feminina, usa verbos como ver, olhar. Isso nos leva a um voyeurismo. Então o poeta parnasiano seria um voyeur. Ele está ali para olhar aquela linda estátua. Ele está ali com um certo distanciamento, mantendo o jogo de volúpia e esfriamento. Mas ele, diferente do romântico, ele não tem pejo. Ele não tem aquela vergonha, ele não tem aquele pudor do romântico. Então o Parnasianos é capaz de lhe mostrar a mulher que se desnuda. Como diz o poeta, eu quero vê-la nua, sem pejo, da cabeça aos pés. Então é um jogo esquizofrênico de símbolos, né? Porque é um reflexo dessa cultura judaico-cristã repressora. Então fica na poesia a marca disso, né? Então a poesia é muito marcada por metáforas. Apesar de ser uma linguagem mais objetiva, ela é marcada por metáforas que simbolizam esse jogo entre desejo e interdição. Ok? Então, a poesia parnasiana, ela é rica em simbologia. Ela é rica em imagens que vai trazer pra gente essa dicotomia, vai trazer pra gente esse jogo duplo da mulher Vênus, da mulher Afrodite, mas também da Virgem Maria. Então, nessa época, houve também uma outra corrente, que é a do simbolismo. A do simbolismo foi por um caminho um pouco diferente, porque o parnasianismo estava na onda da moda da época, o materialismo. Não é verdade? O simbolismo é muito mais espiritualista. Então, o simbolismo vai trabalhar muito mais com a imagem da Virgem Maria. Mas existe uma fusão aí, às vezes, que é a poesia parnasiano-simbolista. Às vezes as duas coisas entram em interseção, por incrível que pareça. Porque o simbolista é capaz de falar do mundo material, mas de uma maneira muito tensa. O lado material vai trazer sofrimento, o lado material é relacionado com lama, é relacionado com puxar para baixo, prender. E o movimento ascensional é exatamente ao contrário, né? Em direção ao céu, à espiritualidade. Então o simbolismo ele já vai trabalhar de um jeito um pouco diferente. Então vamos separar. Né? Nesse encontro de hoje, nós trabalhamos com as imagens do parnasianismo. Vamos trabalhar no próximo encontro com as imagens do simbolismo. Né? Então, observem como no século XIX as coisas se transformaram. No início do século XIX, sai o retrato da mulher, aquele retrato da poesia Árcade, apenas retratá-la, apenas o visual, para uma poesia mais sedutora, uma poesia que fala mais da libido, né, desse jogo de sedução. A gente vê agora a poesia parnasiana, né, que seria uma versão brasileira da poesia realista. Qual seria a diferença? É que a poesia realista produzida em Portugal, por exemplo, ela fala de questões sociais. E o parnasiano ele é alienado das questões sociopolíticas. Né? Mas seria a versão de uma poesia realista que praticamente não existiu no Brasil. A poesia realista de vertente social. Né? Então esse materialismo, esse objetivismo, acabou gerando a poesia parnasiana. Ok?